Olá, vamos dar sequência aqui ao nosso curso, onde você vai aprender a investir e vai compreender esse fluxo do dinheiro, aonde você deve procurar melhores retornos, quais são os títulos que mais valorizam, e no final a gente vai poder ver quanto é que rentabiliza alguns títulos de renda fixa, que é a porta de entrada para quem quer investir, para quem quer ter uma reserva de emergência. Essa é a ideia. E, na verdade, a gente hoje vai falar sobre o cenário internacional, que é que muda para o investidor brasileiro, para você não ficar aquela pessoa que fica sempre querendo dicas. Hoje invisto aonde? Não, não é hoje invisto aonde. Entenda como é que funciona, para que seja possível encontrar bons títulos e também aprender a diversificar, porque não dá para você prever a economia. A ideia é realmente que você diversifique, porque você aproveita nas diversas fases, mas fica claro o que é que seriam as tendências de mercado. Você tem, por exemplo, um governo mais populista, o que é que vai acontecer com a economia e onde você deve colocar o seu dinheiro, vamos falar assim, a tendência de mercado num período. Essa é a ideia aqui, tá? Então, vamos aqui dar sequência a mais uma aula. A gente já, nas aulas anteriores, a gente viu o impacto que tem a inflação e como é que você se protege da inflação. Existem títulos atrelados a isso. A gente vai calcular isso lá na frente, tá? O quanto é que você é impactado pela Selic, qual é a missão da Selic na economia, mas muita coisa fica atrelado a ela a nível de retorno de investimento. A gente já viu o impacto que tem você ter a cultura do investimento, mesmo que hoje você não consiga investir o que você deseja, mas comece a investir. Afinal de contas, na hora que você vai criando essa cultura, vai vendo esse retorno do investimento, além do mais, você consegue comprar as coisas mais barato, o seu dinheiro, porque você não tem que pagar juros, né, numa época como essa, que tem uma taxa de juros muito alta. Essas oportunidades passam a ficar mais claras, né? Você sabe o valor do dinheiro. Isso muda a sua perspectiva de vida para você ter mais liberdade, né? Então, vamos agora ver mais um tópico que é muito importante, que é o cenário internacional e aonde, de repente, até a gente poderia, é, que ETFs, por exemplo, que estariam acessíveis aqui no Brasil, para a gente colocar uma parte do dinheiro como uma maneira de diversificar, tá? Então, vamos aqui para a prática. A ideia aqui é você entender o impacto do cenário internacional nos investimentos. Tá? A primeira coisa é que o mercado financeiro funciona como uma rede conectada, né? E um acontecimento político do outro lado do mundo, a gente está vendo isso agora acontecer, né? Modifica pontos aqui no Brasil. Né? E a gente pode alterar, por exemplo, o rendimento de um CDB, de um fundo imobiliário, o dólar cair. Isso tudo tem impacto e a gente tem que compreender por que essas coisas acontecem e quais são as fragilidades que, de repente, temos aqui no Brasil. Primeira coisa é que existe forças, né, na economia que ela está interligada, né? E a taxa de juros nos Estados Unidos, ela sendo modificada, como os Estados Unidos é um país que tem uma estabilidade muito grande na moeda, ele faz mais o dever de casa do que muitos países. O que acontece com a economia tão forte é que ele passa a ser um investimento, investir lá passa a ter um nível de segurança muito maior. E não é porque ele é mal, não, ao contrário, a gente acabar com esses entendimentos equivocados, entender tudo como se fosse você vai ter a opção, inclusive, de se você quiser investir lá, né? Hoje já está muito mais fácil isso, mas a gente tem que entender que se é um país que ele tem mais controle da dívida pública, a uma moeda mais estável, você colocaria o seu dinheiro lá ou colocaria aqui, né? Que tem muito mais estabilidade, de repente a gente chega a áreas, poderes, né? Como o judiciário interferindo no executivo, enfim, isso modifica a percepção de estabilidade da nossa moeda. E com isso, o valor dela, com certeza, não contribui para ficar mais forte. Tá? A ideia aqui é o quê? Quando os juros nos Estados Unidos sobem, é muito melhor botar o dinheiro lá do que aqui. Né? E aí acontece uma migração, né, do dinheiro que está aqui, o cara que estava investindo aqui, bota o dinheiro lá. Na hora que isso acontece, o dólar fica mais escasso aqui, porque o dólar sai daqui e vai para lá.
automaticamente o real perde o valor, né? Se a gente tivesse aqui um país com mais controle das contas públicas, isso seria diferente. Mas a questão é que nem a população hoje tem um entendimento disso e isso vai fortalece o sistema de reeleições de uma classe política. Até porque se entrar um político que tenta fazer algo diferente, o próprio povo prefere que não faça nesse momento, por isso que não se investe em educação financeira. Tá? Porque se isso tudo acontecesse, a gente ia ter uma outra visão a nível de investimento aqui e de percepção, como o país seria uma fonte para vir novos investidores e o capital estando aqui, a tendência era crescer o país, entendeu? Então a ideia desse aqui é que você entenda, né, o impacto que isso, na hora que a gente não tem esse controle, né, dos gastos, há uma tendência de desvalorizar a nossa moeda. E a ideia é, quando esse dólar, né, oscila, a gente modifica que o perfil de investimento, até para o governo captar dinheiro, fica mais caro. Ele precisa dar um prêmio maior, ou seja, precisa pagar mais juros, né, para pegar esse dinheiro lá fora, porque o cara prefere botar esse dinheiro em outro lugar, né, que seja mais estável. Essa é a ideia. E por isso que você tem que diversificar e você tem que entender quais são as tendências do país aqui. Então isso não deve mudar tão fácil aqui no Brasil, porque o próprio povo não cobra do político isso. O próprio povo cobra que o político gaste mais dinheiro, não tenha responsabilidade fiscal. Claro que o povo não vai dizer assim, olha, eu não quero que você, eu quero que você gaste incorretamente o dinheiro público. Não vai acontecer dessa forma, mas vai acontecer com ações populistas, onde não se estimula, por exemplo, o empreendedorismo no país. Então, essa é uma tendência do Brasil. Enquanto tivermos essa mentalidade, a gente nunca vai ser o país do futuro. Por isso que a educação financeira é tão importante e muda sua forma de pensar, sua forma de votar, como você vai gerir sua vida, você vai ganhar mais liberdade. É isso que eu estou tentando mostrar ao longo desse curso, né? E aí, então, vamos lá. Quando os juros sobem nos Estados Unidos, o dinheiro do mundo, né, todo, inclusive de grandes fundos estrangeiros que estão no Brasil, foge dos países emergentes e corre para lá, né? Para a segurança americana, né? Com menos dólares circulando aqui, o dólar sobe, e aí você sabe, quando o dólar sobe, inflação, né? Então, quer ter mais controle, torna o país mais seguro. Aí o dólar não sai daqui ou vai ter mais gente investindo aqui. Não é você gritando aí, falando que o país é imperialista, esse tipo de coisa é só que você realmente ainda não entende como funciona o mundo das finanças e você também não investe. Então, quando você investir, você mesmo vai dizer, ó, vou botar dinheiro aqui que é melhor do que botar ali, e por aí vai. E quando os juros caem, né, os investidores globais aceitam mais risco botando dinheiro no Brasil, né, num país mais frágil como é o nosso, né? E a ideia aqui modifica também a bolsa, todas essas coisas, né? Uma outra questão é que quando altera o valor do dólar, a gente, como tem uma dependência muito grande das commodities, modifica todo o perfil em relação à nossa economia, né? E se imagina que fica mais caro, né, em virtude do dólar, por exemplo, petróleo, soja, a gente vai ter aqui preços de combustíveis, preços de uma forma geral que vão subir, né? E a gente vai gerar aqui a inflação, tá? E mais uma vez, gerando inflação, onde é que você aplica seu dinheiro? Compreenda esse ciclo, que você tem que deixar uma parte do seu dinheiro, quando você vai diversificar, atrelado, por exemplo, ao IPCA. A gente já entendeu agora o que é IPCA, porque você assistiu às aulas anteriores, né? Então, a gente tem títulos públicos que hoje, você investir no Tesouro Direto é a forma mais segura, afinal de contas, o governo tem a máquina de imprimir dinheiro, então você não vai deixar, teoricamente, de receber porque o governo imprime dinheiro. Então, essa é a ideia aqui, entenda, né, esse fluxo, né, do dinheiro. E agora, olhando para o cenário nacional, né, o risco das contas públicas, que eu já falei mais de uma vez aqui, se o mercado percebe que o governo gasta mais do que se você está arrecadando, para o cara botar dinheiro aqui, ele vai querer um prêmio maior. Aí sobe a taxa de juros, né? Porque você vai precisar dar mais dinheiro, o dinheiro está mais caro para você pegar lá fora. Por isso que eu falo que são ações populistas. Depois ele reclama que os juros da dívida está alto. Por que os juros da dívida está alto? Por causa desse descontrole. É por isso que fica mais fácil manobrar a população sem conhecimento e de botar a culpa em tudo menos no governo e no equilíbrio das contas públicas. E ele entra como o salvador da pátria, distribuindo dinheiro e que gera mais inflação. Eu já expliquei isso na aula lá de inflação, tá? E aí o impacto para nós na hora que acontece uma situação dessa, investidores financiam a dívida, né?
o governo é obrigado a oferecer, como eu falei, juros mais altos, né, para captar dinheiro no mercado, e aí você derruba o preço atual dos títulos pré-fixados. Aí entra a importância aqui da marcação a mercado. Deixa eu ver se vai falar aqui. Não estou vendo onde é que vai falar, mas eu vou falar. Tá aqui, ó, marcação a mercado. Tá? O que seria marcação a mercado? Eu vou colocar aqui um link, né, ao longo desses vídeos, onde eu explico o que é marcação a mercado. Mas, resumidamente, seria o quê? Você faz um contrato, né, com o governo, que você vai dar a ele R$ 1.000, e daqui a X anos, tá, 7 anos, ele vai te dar 2.000. E para isso ele calcula que vai ter uma taxa de 10%. Então 10% a mais ou menos 7 anos, digamos que ele virou, dobra o seu capital. Só que na metade desse curso, essa taxa de juros, em virtude de todo esse cenário que eu estou mostrando aqui, pode alterar. Né? O dinheiro fica mais caro, porque o governo gasta mais. E aí na hora que você tem os juros que sobe ou desce, você contratou, você entregou 1.000 para receber 2.000, né, o dobro do valor. Só que se a taxa de juros altera na metade, você concorda que você vai chegar antes nos 2.000 ou vai chegar depois? E nessa situação, né, com a taxa de juros, se você contratou uma situação e a taxa de juros cai, automaticamente você vai precisar que o título que você tinha comprado ali anteriormente por R$ 1.000, no exemplo, ele fosse maior para chegar no prazo que você acordou, no valor, que dobre o valor. E isso é a marcação a mercado, porque se você resgatar o dinheiro antecipadamente, para que seja cumprido, essa promessa chegue, né, a gente cumpre essa promessa, o governo vai ter que te dar o título agora, que antes, né, tinha um valor que você pagou X, ele vai ficar bem mais caro, e aí você rentabiliza melhor o seu capital. Essa é a ideia de marcação a mercado. Tem um vídeo específico, você vê isso na prática, lá que eu comparo três cenários. Tá? Então, é muito importante a gente diversificar, e são oportunidades, né, que na marcação, numa renda fixa, né, que você muitas vezes pega um título pré-fixado ou um título híbrido, inflação mais um valor. Eu vou explicar mais isso lá na frente, o que são esses títulos. Mas, na prática, você vai ver que são oportunidades. Você tem que entender para aproveitar isso. Né? Mas, mesmo que você não queira ser um grande investidor, que na verdade esse curso não tem essa proposta de esgotar todas as alternativas de investimento, mas você vai começar agora a abrir os olhos e vai ganhar mais do que investir na poupança. Assim como também, se você está deixando seu dinheiro parado na conta corrente, você vai colocar pelo menos ele num título, mesmo que seja poupança, que gere mais do que a correção da inflação, para você não perder dinheiro. É essa consciência que eu quero que você tenha aqui, né, para que você faça essa gestão dos seus recursos e consiga ter uma vida melhor, né, nos dias, né, no futuro. Então, a gente passa a entender que a inflação interna e o ritmo da Selic, elas passam a andar em conjunto. Né? Agora a gente não fica achando que olha, o Banco Central tem que baixar a taxa Selic. Não, a gente vai, inclusive, ao contrário, aprender a proteger o nosso patrimônio, diversificando, né, colocando um pouco, de repente, no imóvel, né, como no fundo imobiliário de tijolo, ou no tesouro IPCA, e entendendo também oportunidades que surgem quando a Selic está alta nos títulos, né, de renda fixa atrelado ao CDI. Então, mais um quadrozinho aqui mostrando o seguinte: juros de inflação quando tiver alta, que é um cenário de estresse, é o que a gente está vivendo agora. Você precisa perder dinheiro, você vai perder se você não souber onde investir, que agora fica fácil de investir. Né? Quem ganha? Quem tem renda fixa, pós-fixada, indexada ao IPCA, então você está ao alcance das pessoas, as pessoas entendem muito bem isso aqui. Né? E quem tende a ter mais dificuldade, não vou nem usar essa palavra perde aqui, quem investiu em FIIs de tijolos ou ação, né? O que acontece? Nessa situação você tem que ficar muito mais atento porque as oscilações são maiores. Então se você tem menos intimidade com esse mercado, a tendência é que ter uma baixa agora, mesmo que depois você ganhe, mas tem que ter, vamos falar assim, fígado para entender esse mercado aqui. Se você tirar agora, você pode perder dinheiro, tá? E na hora que você tem uma queda de juros, estabilidade fiscal, né? O país, ó, esse é o país do futuro, né? Com estabilidade fiscal, o governo com mais equilíbrio, sem populismo. No caso aí você teria oportunidades na renda variável e FIIs,
Por quê? Porque você vai ter uma tendência a uma menor rentabilidade nos títulos atrelados, por exemplo, ao CDI, né, ao Tesouro Selic, né, ou a Selic de uma forma geral, porque eles vão estar menores, né, o retorno de investimento. E nessa situação, você vai buscar novas alternativas e investir em imóveis. Por isso que, nesse momento, até os imóveis mesmo, físicos, não estão rentabilizando tão bem. Né? Então, está todo mundo preferindo entrar onde? No, investindo em títulos atrelados à Selic. E ao invés de você estar reclamando, né, mas o dinheiro está indo lá para fora, aí você tem aquela ideia, né, com muita gente, de não, vou segurar o dinheiro aqui no Brasil, vou travar tudo, isso não vai quebrar o país, isso deixa o país menos competitivo, não funciona assim. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de um ETF, né, que você consegue investir facilmente na bolsa, né, o IVV11, e que está aqui, ele replica o índice como se fosse a Bovespa dos Estados Unidos, o SP500, né, 500 maiores empresas lá. E aí você veja aqui como é que está aqui nos últimos 5 anos, ó, deu uma subida grande. O que aconteceu? Menos controle da nossa moeda, está aqui fácil. Né? Se você tivesse investido aqui, ó, como é que subiria? Isso é bem simples de investir hoje. Se você entende essa tendência e diversificou seu patrimônio, você ganharia aqui e conseguiria investir. Hoje, conseguiria ter um retorno melhor. Hoje eu confesso a vocês que a renda fixa no Brasil é extremamente interessante. Se você conseguiu investir em títulos que paguem 105% do CDI, como eu tenho mostrado lá no meu programa lá de giro do investidor, alternativas interessantes, certamente você vai ter um retorno muito bom, entendeu? Então, aí vai depender agora do conhecimento que você vai tendo a partir de tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês. Espero que tenha ficado claro para você e compartilhe aí esse vídeo, porque certamente outras pessoas vão se beneficiar e vão, inclusive, fazer essa rede, que é a ideia aqui do bem, onde as pessoas vão ter qualidade de vida, rentabilizar melhor o seu capital. Vamos para frente, ainda tem muito ainda a ser visto e eu vou estar interligando sempre com alguns vídeos, eu vou colocar alguma hora algum QR Code na descrição lá do vídeo, de maneira que vocês consigam ampliar cada assunto desse aqui. Tá? Uma vez que você aprende isso aqui, certamente você vai ter melhor retorno do investimento e vai deixar de ficar pedindo, eu quero uma dica disso aqui. Olha, dica não existe. Não existe uma mudança de mentalidade. Né? Aqui é um tema bem amplo, né? Essa questão de mudança de mentalidade. E eu quero tratar isso de outras formas. Não só nesse curso, não ele vai ficar enorme. Tá? Mas aqui você vai ter já essa referência. E eu ainda vou para uma parte bem prática, onde você vai aprender a calcular o retorno de um CDB, do Tesouro Selic, se fosse também uma LCI, uma LCA, isso vai estar mais para frente. Vamos embora aqui e até o próximo vídeo.